Vaza, deixa eu filmar. Ainda não? Já tá gravando, você grava isso. Por isso você não sabe dessa hora, né? Então, assim, vou falar de uma maneira geral, só para vocês conseguirem pegar o que tem na aula, certo? Então, em relação às alterações locais da circulação, então, aumento de sangue dentro do vaso, nós temos uma hiperemia, que pode ser ativa ou pode ser passiva. Quando passiva é chamada de congestão. Ou seja, congestão porque tem o quê? Uma resistência à passagem do sangue. Né? Então, nós temos dois tipos de hiperemia. Ativa e passiva, e a passiva é a congestão. O sangue saiu de dentro do vaso é hemorragia, certo? Isso aí vocês já viram, tudo comum, né? Solidificação do sangue dentro do vaso é um trombo. A partir do momento que esse trombo cai na circulação, é um êmbolo. E em algumas condições, vocês já até viram, por exemplo, uma necrose devido à isquemia, a não chegada de sangue naquele local, né? Ou, na verdade, ela pode ser por anóxia ou hipóxia, mas a isquemia, então, é a causa do especial do infarto. Não é isso? Vocês aprenderam dessa maneira? A isquemia é por isso que ocorre geralmente nos infartos. Então, isquemia, não chegou sangue. Não chegou sangue, leva um infarto, que pode ser branco ou hemorrágico, vermelho. Né? E aqui nós vamos ver exemplo dos dois. Anteriormente, vocês tinham aprendido que esses infartos brancos eram um tipo de necrose isquêmica, né? Hoje vocês já sabem que uma área de necrose isquêmica é chamada de infarto, certo? Então, essas são as alterações locais. Bom, e aí dentro ainda dessas alterações do distúrbios hemodinâmicos, circulatórios, a gente estuda as hipertensões, que na verdade é uma matéria da patologia especial, mas que a gente dá uma introdução na patologia geral, certo? Na patologia especial vocês vão aprender de novo as hipertensões. Mas de uma maneira geral, já que vocês não tiveram aula teórica, a pressão arterial aumenta toda vez, né, que aumenta o débito cardíaco ou a resistência periférica, certo? Então você tem um aumento da pressão arterial. E as hipertensões, elas podem ser sistêmica, pode ser pulmonar, da pequena circulação, ou portal. Então, como vocês vão raciocinar? Aumentou a resistência em algum desses órgãos aqui, o que vai acontecer? Levar a um quadro de hipertensão pulmonar, se for no pulmão, e portal, se for perto da circulação do fígado. A hipertensão arterial sistêmica, o órgão-alvo, na verdade tem 5 órgãos-alvos, mas o que vocês vão avaliar mais seria a artéria aórtica, né? Que nós vamos mostrar aqui para vocês. Então, o caso de arteriosclerose já está ligado lá a uma possível hipertensão, certo? E quais são os órgãos-alvos da hipertensão? Eu costumo falar assim, começando de baixo para cima, né? Então, encéfalo, olho, artéria aorta, fígado, rim, certo? O semestre que vem, o primeiro bloco é todo meu, nós vamos trabalhar essas peças praticamente todas de novo, mas aí falando do quê? Da inflamação e do reparo tecidual. Então, realmente é cumulativa, mas por outro lado, eu acho que é mais fácil. Uma vez você aprendendo o processo patológico, fica mais fácil vocês raciocinarem. Acumulativo, assim, não cai o que caiu, não, só cai. Você tem que saber o que caiu, porque senão você não consegue entender mais na frente, né? Por exemplo, tem uma necrose purulenta, você vai ter uma inflamação exudativa purulenta. Você tem que saber isso. Mas, assim, precisa descrever tudo novamente. A descrição vai ser nova. Vai. Assim, deixa eu colocar ali que eu não dei aula pra vocês ainda. A descrição macroscópica, né? Como que funciona. Então, vamos lá. Se bem que tem uma videoaula aí, né? Que todo mundo tem, né? Mas vamos lá. Descrição, então, da macro. Então, o órgão, vocês vão falar que órgão que é. Depois vocês olham a consistência, coloração, tamanho, que envolve peso e volume, né? Peculiaridades, que aí são detalhes. Peculiaridades.
Tá muito cedo aí para raciocinar. O diagnóstico ou o diagnóstico, certo? O diagnóstico. Entrar aqui dentro de diagnóstico. Por exemplo, uma necrose, infarto, seria diagnóstico. Certo? Então seria isso. Se eu for lembrando de mais alguma coisa na descrição, a gente vai comentando. Então vamos começar pelas alterações locais da circulação. Então vamos pro mais básico, né? Vamos pensar aqui, o mais simples de vocês visualizarem. Uma peça que vocês já até conhecem, na verdade. Então aqui, eu tenho um órgão inteiro? Não, eu tenho parte de um rim, né? De um mesmo, parte de um rim. E o que chama atenção nessa peça? A macro é muito simples, que é aquilo que chama atenção. Eu já consigo ver alguns vasos congestos, consigo ver aqui um halo, né? Hiperêmico hemorrágico, vasos congestos, halo hiperêmico hemorrágico, com até uma retração, já vou passar isso. Com até uma retração aqui já, ó. Quer dizer que esse infarto aqui já é mais antigo, né? Tem uma área aqui, então tem vasos congestos, a retração, os vasos congestos, ó, retração, vasos congestos, Nossos congestos aqui, não? retração, tem um halo, pode já estar retraído. Então vamos raciocinar aqui. Professor, mostra os congestos de novo. Os vasos congestos, tudo secretinho, tá? Os vasos congestos e aqui tem um infarto, né? Tem uma área, tipo, tem um halo hiperêmico hemorrágico, só que na verdade tem uma retração. Então o que isso está querendo dizer? Que esse infarto aqui, que antes vocês estudaram como necrose isquêmica ou necrose coagulativa, hoje a gente já vai falar que é um infarto. Então esse infarto aqui já está falando a favor do infarto ativo, porque está tendo retração, está tendo fibrose, certo? E aqui tem hiperemia, certo? Que é o aumento do fluxo sanguíneo dentro do vaso. Então os processos patológicos aqui seriam isso. Bom, o que está normal aqui? Esqueci de colocar lá. A lesão, ela está bem focal em relação a esse infarto, que é o que está chamando mais atenção. Esses outros eu mostrei mais para elucidar, assim, para ilustrar, na verdade, mas aqui, o que é o diagnóstico dessa peça seria esse infarto inicial, certo? E aí vocês poderiam comentar que aqui tem, especialmente se vocês estiverem com a peça, se for realmente projetar, fica mais difícil ver esses detalhes, né? Mas se vocês estiverem com a peça, é muito claro esses vasos hiperemiados. Agora, se só projetar, eu não sei como vai ser a próxima. A minha nunca vai ser projetada, pode esquecer, vai ser peça. Vocês são médicos, né, futuros médicos, não tem como estar projetando. Então aqui, pessoal, vocês iriam falar desse infarto antigo, certo? Porque tem essa área de retração. Então o diagnóstico aqui seria. O órgão como um todo, ele não está alterado, porque essa alteração ela é focal. Foi esse vaso aqui, teve algum fenômeno tromboembólico que gerou esse infarto, certo? A alteração aqui bem focal. Alguma dúvida nesse? Bom, e assim como o rim, o baço, aqui é uma parte do baço, né? O baço, ele também, quando tem regiões de infarto, por ser órgão de circulação terminal, o infarto é do tipo branco. E aqui, realmente, ele é um infarto branco ainda, ele não tá como esse já cicatrizando, né? Ele não tá com uma área de fibrose. Ainda faz essa saliência aqui, ó. Essa área, na verdade, tá até meio amarelada, brancacenta. Naquela região que antes era irrigada com um vaso. Então, essa região que aconteceu com um fenômeno tromboembólico, não teve a perfusão correta e morte celular com infarto. Infarto branco por ser um órgão de circulação terminal. Certo? A coloração, na verdade, aqui no centro, ela é branca, só que tem um halo, né? Aqui tem um halo. Então, o halo, ele é bem halo hiperêmico hemorrágico, então fica hemorrágico. Aí você tem que citar aqui que tem um halo. Já aqui, ó, provavelmente tem, mas por ser um órgão mais escuro, vinhoso, a gente não está conseguindo visualizar com tanta facilidade. Então, o que é importante falar? Dessa área brancacenta, que é a região de infarto, né? Devido aos fenômenos tromboembólicos. Certo?
Bom, esse daqui ele está bem destruído, mas é uma parte de um rim que evidencia muito bem o halo, né? Então é uma coisa bem recente, é um infarto recente, branco, e em duas regiões. Provavelmente isso aqui, ó, algum desses fenômenos tromboembólicos atingiu duas artérias aqui, né? Então por isso que tá bem dividida, essa parte de cá e essa parte de cá. E aí quem é monitor de anatomia lembra o nome das artérias aqui. Bom, nem precisa, não? Bom, mas dá pra ver que são dois vasos, né, que foram realmente, que estão obstruídos e essa região de infarto bem evidente. Bom, então quando é região de infarto, gente, a alteração realmente ela costuma ser focalizada naquele local que foi obstruída a drenagem de sangue, então tá focal. Aqui tem duas regiões, aqui em uma, aqui em uma. Aqui eu falo focal também. Focal também, embora esteja em duas, está focal, não está difuso em todo mundo. Mas multifocal. Pode ser, mas multifocal, essas coisas a gente usa mais na micro, né? Mas não está errado. Mas não é muito usual na macro, tá? Em relação à mudança de Já tamanho, usei na próxima. Então, quando uma coisa é muito focal, você não altera tanto o tamanho, a consistência, porque está muito focalizado, né? Agora, em contrapartida, quando eu pego esse baço aqui, ó, eu consigo ver que a alteração está difusa, né? Ele está o quê? Esse baço é um órgão inteiro, né? E ele está com uma alteração de tamanho, peso, volume, consistência. E o que vocês imaginam que é a causa disso daqui? Congestão. Muito bem, congestão. Por quê? órgão de circulação terminal. Acho que Sim, foi congestão mas vamos pensar temporal. em uma condição que poderia cursar com um baço congesto, assim. Especialmente aqui, aí vocês vão aprender comigo um outro tipo de alteração no baço, né? Aqui eu poderia falar para vocês que a polpa vermelha é responsável por essa congestão. Mas nós temos a polpa branca no baço, que, por exemplo, frente a inflamações, nós vamos pensar em alteração mais da polpa branca. Então aqui ele está vinhoso, ele está até com esse aspecto meio escorregadio, né? E aqui teve alguma alteração de circulação que levou esse baço a ficar congesto. Sistema portal, né? Você não quer, se você fala isso de ciência cardíaca. A maioria de alteração da circulação, lógico que vai levar a alteração cardíaca, né? Então, a insuficiência cardíaca pode ser uma situação. Outras situações, esquistossomose, poderia levar a essa situação também. Chagas, né? Aí vai depender muito do estágio da doença de Chagas. Tem gente que não cursa com hepatoesplenomegalia, que seria alteração também no fígado, né? Então, assim, da fase talvez aguda, mais comum. Só que a gente não pega autópsia de fase aguda. A gente pega de fase crônica. Então, seria assim, na autópsia, como a gente está olhando peça de autópsia fixada, seria menos comum. Mas se na crônica não tem, quer dizer que no começo básico ficou. No começo fica. Tanto é porque, na verdade, a resposta aguda ali, ela está sendo muito exagerada quando você pega, por exemplo, camundongo, para trabalhar com isso. Doença de Chagas em camundongo. Na fase aguda, basta enorme. Depois, na crônica, ele já não está tão reativo, né? Frente àquela situação. Existe até a teoria da autoimunidade no doença de Chagas. Ele não estaria tanta apresentação de antígeno, então não dá essa alteração também. Tá? Muito bem, hipertensão portal. Então você tem um problema que vai gerar hipertensão lá no fígado. O fígado e o baço se encontram ali a circulação, não é? Então provavelmente também é causa. Muito bem. A consistência também. Se tem mais sangue, fica mais rígido, mais consistente. Esse é sempre assim, lugar que tem mais sangue, tem hemorragia, fica na macroscopia você vai estar mais rígido, mais certo? E aumento de tamanho, peso e volume. A coloração do baço já é vinhosa mesmo, mas aqui está um pouco mais devido a essa congestão. Certo? Vocês não têm muita noção dessa cor, né? Porque a veste que vocês estudam com vocês mais. Bom, mas aqui tem hemorragia. É tudo, vocês vê tudo. O menino me falou que lá nas peças que vocês estudam, o intestino é dessa cor. Mas aqui tem hemorragia, pessoal. Então isso aqui é um segmento aí importante a nomenclatura, né, pessoal? Então órgãos outros, segmento.
Nunca é uma parte, é um pedaço, não, um segmento. É um segmento de intestino, isso. É um segmento de intestino que teve o quê? Um infarto hemorrágico, um infarto vermelho. E por que o infarto hemorrágico é vermelho nesse segmento? Circulação colateral que tem aqui, não é? Então pode até ter obstruído um vaso, vem o outro tentando compensar e aí aquela área lesada fica toda cheia de sangue. Certo? Então aqui seria vermelho, quando a gente pega a peça a fresco. Então assim, essa nomenclatura de vermelho, depois vocês vão pensar, porque nós somos pensantes, né? Você não pode aceitar a informação. Mas quando a peça está fixada, não é mais vermelho, então seria preto, né? Então eu acho que hemorrágico fica o nome mais plausível, né? Então infarto hemorrágico, certo? Mas não está errado falar vermelho, é só para vocês pensarem. Bom, aqui, então é uma fatia de um pulmão. Esse pulmão tem vários outros processos patológicos, nós vamos ver ele, inflamação depois. Mas o que hoje aqui vocês já conhecem desse pulmão? Vocês já conhecem a antracose, né? E chama muita atenção, além da antracose, né? Porque fica parecendo antracose nem é um processo patológico, parece um pouco, né? Então vamos pensar assim, o que é? Essa região, né? Bem delimitada, bem focalizada, né? Aqui. Já vou passar. Então tá bem delimitada aqui uma região de... O que seria isso aqui, pessoal? Um infarto hemorrágico, uma área de necrose. Só nessa região. Só aqui. Tá? Uma área de necrose isquêmica, que na verdade agora a gente chama de infarto hemorrágico, certo? Então mostrando que realmente era só esse vaso aqui que foi obstruído, então tá bem focal. Certo? O de inflamação não vou te contar não, vou te deixar para te contar lá na aula de inflamação. Ele tem, tá? Esse aspecto amarelado. E aqui ele tem um infarto hemorrágico, tem antracose, tem outra alteração aqui que depois eu te conto. Pode ser? Porque senão na hora que eu te mostrar a peça da minha aula, você vai falar que sem graça, já falou tudo. Bom, mas de uma maneira geral, pessoal, essa peça, como tem outros processos patológicos, ela está com crepitação como? Diminuída, muito bem. Não tem aquela formação de bolhas, né? Parecendo de esponja do pulmão. Por causa de um processo aqui de pneumonia que esse pulmão tem. No entanto, vamos pensar aqui na área da lesão. Se projetar para vocês uma área de infarto, como que vai estar? Aqui sim, porque tem sangue, ó. Ensinei para vocês, na macro, onde tem sangue fica mais rígido, certo? Então aqui está mais rígido. O pulmão, na verdade, está, só que a gente não fala rígido, né? Mas aqui nesse local, estou falando focal, pessoal, só onde está o infarto, tá? Estou querendo escrever para vocês aonde está o infarto. Então aqui onde está o infarto, ó, realmente está mais duro, porque tem um acúmulo de sangue ali, tá bom? Bom, ainda, né, mostrando mais um exemplo aqui do rim com um halo muito bonito, bem típico aqui, esse halo hiperêmico hemorrágico, e uma área de infarto branco recente, ao contrário daquele outro que já tem um certo tipo de retração, esse aqui não tem retração, né? Professora, Sim. quando a gente vai falar da coloração ali nos critérios ali, a coloração é da lesão e não do órgão, né? Da lesão. Então, aí, a não ser que, por exemplo, que assim, aí é o órgão todo. Aí vai depender exatamente. Por isso que é importante você classificar se a lesão é focal ou se ela é difusa. Porque aí o professor vai entender se você está falando do local da lesão ou de todo o órgão. Então aqui, pessoal, isso aqui é um infarto recente, né, com um halo hiperêmico hemorrágico. E aí eu queria que vocês me falassem, esse rim ele apresenta mais alguma coisa? Como estão os vasos aqui? Com gesto? Tem, aqui tem, muito bem, deixa eu prestar atenção. E esse aqui é o quê? Antigo, não é? Então aqui tá muito bom então para ver, já vou passar aí, tá? Aqui tem um antigo e um recente. E aí, aqui nós temos a fatia, né, na verdade duas fatias de um fígado, né? E esse fígado aqui vocês já estudaram também, né? Que é o fígado que tem aspecto macroscópico de noz moscadas. Por quê? Porque ele tem regiões claras e regiões escuras. As regiões claras correspondem à área de
degenerações, né? E as escuras, congestão, que é uma hiperemia passiva. Muito bem. Qual que é a causa? Cardíaco. Então, insuficiência cardíaca. Aí vocês vão ver lá na patologia especial, que aí é classificado no fígado cardíaco de 2º grau. Mas aqui, na geral, ainda não precisa desses pormenores, não. Tá? Então, as duas são fígado cardíaco. E aí, eu deixei o coração por último aqui, para chamar a atenção de vocês. O coração seria um órgão que teria infarto branco ou hemorrágico? Hemorrágico? Por quê? Não é um circuito fechado, assim, digamos? Não é um órgão assim fechado? Porque aqui dentro a circulação é terminal. O que tem do lado de fora são as coronárias, não é? Mas se for na coronária direita, bem no começo, ali deve ser. Não, aí não, tá. Se for do lado de fora, onde que vários ramos se encontram. Aí você pode pensar realmente no hemorrágico, porque aí vem um e cobre aquela Mas, área. por exemplo, porque tem a coronária direita e a coronária esquerda, né? E depois elas vão se ramificando. Aí, por exemplo, se o infarto ocorrer bem no comecinho da direita, antes dela começar a se ramificar, aí pode considerar branco? É, porque não vai ter. Você tem que pensar só assim, não tem outro ramo ali que vai suprir. Não tem Aí outro. agora Aí provavelmente sim. Aí se for, por exemplo, só no No raminho meio da do direita, ramo lá e vai ser. aí já vai ser sim. hemorrágico. Mas no coração, pessoal, que é onde acontece os infartos realmente que causa assim, o quadro, o pessoal vai para o hospital, né? Que geralmente no rim a pessoa não vai, né? Não dá aquela dor, aquela coisa toda que a pessoa, infartei o rim. Ninguém vai assim. Mas o coração todo mundo vai, parece que é um órgão mais nobre, né? Então, o que acontece? Frente a uma situação possível infarto, você chega no hospital e o que o médico faz? O que vocês fariam? Sim, para diagnosticar. Uma vez diagnosticado, o que vocês fazem? Tem um tronco que está obstruindo ali, um êmbolo. Vasodilatador. Vasodilatador. E o que vai? Vasodilatador e alguma coisa para quebrar. Trombolítico. Exatamente. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Vai destruir aquilo que estava ali, aquele trombo, aquele êmbolo, não vai? E aí, o sangue vai voltar. Então, o infarto vai ser branco ou vai ser hemorrágico? Então, uma vez tratado, o infarto no coração, vocês vão ver vários exemplos, caiu até na prova de um infarto branco lá, né? Uma isquemia, né? Só que muitas vezes vocês vão achar assim, ó. Porque, na verdade, quando toma um anticoagulante, aquele coágulo ali, ó. Então, isso aqui é a área. Aquele coágulo ali, ele vai dissolver e o sangue vai voltar a passar naquela área. Certo? Vai ficar assim, o sangue volta e... Mais vermelho. E aí tem algumas células que já morreram, né? Então vai encher de sangue aquele local. E tem umas que são lesionadas de novo, né? Pelo pico de oxigênio máximo também, né? Tem outros que continuam em necrose, é isso que você tá falando? Não, que eu li alguma coisa sobre a alta, uma célula que está acostumada com a baixa taxa de oxigênio, de repente você põe um catéter e aí volta a circulação, as células são agredidas pela toxicidade do oxigênio, não? Aquela lesão de reperfusão? De isquemia e reperfusão, você tá lendo? reportagem de isquemia e reperfusão. Mas no Tá. caso é agredido. Aí eu acho que no não caso estaria, desse não caso, sei. não por causa do coágulo. E assim, na verdade ali já vai ter tantas células que estão necrosadas, né? Que aí pode acontecer, você falou, uma ou outra, mas aí de qualquer maneira, macroscopicamente, o que a gente vai ver é isso, tem uma área de infarto hemorrágico. Inicialmente deve ser branco. Provavelmente, no miocárdio, né? Provavelmente. Seria um branco. Só que o uso de anticoagulante, né? Uma vez chegando no hospital, Indicador pode da causar professora. essa área hemorrágica. Aí eu Certo? falo que é infarto hemorrágico. Aí vai depender da Você fala o parte que você que vê. vê. Exatamente. Você fala a macro, você vai falar o que você vê. Eu só estou explicando assim o motivo, porque geralmente é branco, né? Muitas vezes vocês veem branco. Bom, então alterações locais seriam essas, certo? Agora vamos para as hipertensões. Vai dar para vocês estudar. Tirar foto. Bom, então vamos pensar então
na artéria aorta, né? E aí vocês já conhecem bem essa peça, né? Que caiu até na prova, a arteriosclerose. Né? Não aguento mais falar, eu vou falar até vocês. Então, é uma arteriosclerose, né? Que tem dois tipos de placa. Na verdade, não tem a de calcificação aqui. Nós só temos as placas de lipídio, a lipidose. E algumas regiões tem a área de fibrosada, que seria mais rosada. Então, esse órgão é um órgão-alvo da hipertensão, né? Então, assim, frente a uma situação dessa, fazendo uma prova, vamos pensar, é uma arteriosclerose que dentro dos processos de hipertensões, alterações locais, ela está envolvida com o quê? Com a hipertensão. Porque tudo aquilo, essa aqui não está tão obstruída, mas tem artéria que está muito obstruída. Então, pensa, tem uma resistência à passagem do sangue, pode dar hipertensão arterial. Né? E aqui o que nós temos para representar a hipertensão arterial sistêmica é a artéria aorta. Certo? Com a arteriosclerose, né, pessoal? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa sistêmica. E aí, aqui eu acho que essa peça vocês ainda não conhecem, né? Então aqui nós temos um coração inteiro e ele, suponhamos que ele não tivesse aberto aqui, que ele tivesse fechado, já é possível desse jeito diagnosticar a questão de hipertrofia. Tem uma hipertrofia, está muito discrepante, né? O ventrículo esquerdo com o direito. Aí quando eu abro, eu consigo ver e descrever melhor. Olha só, essa luz aqui ela já está praticamente obstruída, né? Então tem uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, né? Então esse aqui é o que a gente chama de cardiopatia hipertensiva. Parecendo um relógio. Bom, nessa peça é só isso que ele tinha. Só essa cardiopatia hipertensiva. Foi quase uma destruição total da luz aqui, né? Se você fosse cardiopatia hipertensiva, decorrente ao quê? Só aumento da pressão? Cardiopatia hipertensiva por causa dos altos níveis de tensão. Por que reduz altos níveis? Porque, na verdade, o ventrículo... mas é porque pode chamar de vaso do coração. Assim. Então, por que reduz? Porque tem que fazer mais força. Aumentou a resistência à passagem do sangue, o coração tem que fazer mais força. Então, como que ele compensa isso? Aí vocês vão ver no último bloco que é hipertrofiando, aumentando. É porque no último bloco de vocês podiam estudar hipertrofia, essas coisas, mas assim, foi boa a sua pergunta, é isso mesmo. Então, assim, frente a uma resistência, frente a uma... Isso quer dizer como que começou, né? Os altos níveis tensóricos vai lesando cada vez mais o endotélio, com isso vai tendo resistência e tem todos aqueles fatores que contribuem para a hipertensão arterial. Provavelmente o indivíduo é sedentário, tabagista, tem uma arteriosclerose, então vai tendo resistência e com isso o coração tem que fazer mais força e ele vai hipertrofiando. Professor, então, posso passar um tipo de miocardiopatia hipertrófica? Sim, seria uma cardiopatia hipertrófica, sim. Mas o diagnóstico aqui é muito assim, cardiopatia hipertensiva. Geralmente muitos livros falam que as miocardiopatias hipertróficas são hereditárias. Assim como a hipertensão, né? Tem um fator... Então eu posso falar que como a hipertensão causou tem fator hereditário? Um dos fatores é hereditário. Um dos fatores, mas não só. O estilo de vida contribui muito também. Agora, eu não sei se nessa classificação, eu acho que o mais correto é cardiopatia hipertensiva. E eu não sei te falar se a cardiopatia hipertensiva ficaria tão bom dentro dessa miocardiopatia hipertrófica. Porque realmente, pelo nome é hipertrofia. Bom, então agora, aqui vocês já conhecem também essa peça, não já? O que é esse aqui? Cardiopatia do pulmão. Isso. E o que tem nesse pulmão? O que chama muita atenção nesse pulmão? Aspectos fluidos, muito bem, né? Então aqui tem um enfisema pulmonar. Então como que está a cavitação? Muito bem. Sim. Então todos esses orifícios petitinhos aí, né, pessoal, quer dizer assim, corresponde microscopicamente com a destruição dos cérebros alveolares, né?
Então, se há uma destruição desses septos alveolares, como que vai estar a situação ali da troca de sangue? Diminuída. Então, vai ter uma resistência. Sim. Então, se tem uma resistência em qualquer órgão, o que eu sei para vocês? Que pode ter uma hipertensão. E aqui na microcirculação, na pulmonar. Certo? Então, aqui é um exemplo de uma doença parenquimatosa que levou à hipertensão arterial. Certo? Hipertensão pulmonar. Desculpa, hipertensão pulmonar. Que pode depois se relacionar com a hipertensão arterial. Tá? Mas aí deixa o Rui explicar na aula teórica. Mas aqui, se der isso aqui, exemplo de doença parenquimatosa que causa a hipertensão pulmonar. Certo? Esqueci de falar desse aqui, ó, esse arterial, esse sistema. Então aqui, ó, nós temos esse rim, porque aqui na verdade é uma parte, né, um rim todo, só que está dividido. Então aqui nós temos o rim, e o que chama muita atenção nesse rim, que olha só, o tamanho dele realmente, ele está um pouquinho congesto, sim, o tamanho dele já está começando a ser alterado. Porque está tendo aqui, ó, na superfície, já vê essa cicatrização, já tem algumas partes de cicatrização. Que aí, macroscopicamente, a gente chama como um aspecto finamente granular. Então, esse aspecto de finamente granular, ele é típico, pessoal, da hipertensão arterial quando atinge o rim, que é a nefropatia hipertensiva, benigna. Porque aí vocês vão estudar lá com o Rui, que ele vai mostrar para vocês que na hipertensão arterial benigna a gente tem o quadro de adenose arteriolar, né? E com isso pode ocorrer microinfartos no rim. E esses microinfartos levam a essas áreas aqui que correspondem a essas cicatrizes. O que vai causar a hipertensão? Vai ter muito na... O que vai causar o quê? Ah, porque eu não consegui relacionar a hipertensão com o infarto. Tá, o microinfarto. Então vai ter alteração de vaso, e aí vai alteração de endotélio, desculpa, né, do vaso, e vai passar muita proteína. Lembra que é a adenose? Vocês vão ver microscopicamente? Muita proteína, e com isso pode até algumas regiões não ser bem irrigadas. Então isso é uma possibilidade. E aí elas vão causar esses microinfartos que vai ter um pouco de fibrose, por isso tem essa retração. Por isso em todo o órgão. Então esse aqui é hipertensão arterial sistêmica, viu, pessoal? E a gente dá o diagnóstico como nefropatia hipertensiva, que acontece no rim. E isso aqui benigna. Então o aspecto finamente granular é benigno, certo? Por outro lado,